Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero aqui agradecer a irmã Daiane que nos convidou. Deus abençoe poderosamente. A minha sogra às vezes pergunta: como é que você vai nos lugares pregar? Eu comecei a pregar desde os meus 14 anos de idade. Eu nunca precisei postar vidas abertas, nunca precisei ser indicado por ninguém. As pessoas me veem no culto no lar e falam assim: vamos chamar aquele jovem para pregar? E aí Deus vai levando e Deus vai nos abençoando em cada lugar onde nós pisamos. Porque tem gente hoje em dia, irmãos, que só está onde está, porque vive postando a agenda aberta, vive pedindo indicação: pastor, me leva lá, pastor, faz isso. Mas quando é Deus que solta o teu nome, é diferente. Você alcança lugares que nem você esperava. Eu dou glórias a Deus por causa disso. Quero agradecer ao pastor dessa casa, pastor Ismael, que Deus abençoe toda a sua família. Tive a oportunidade do culto que a gente estava de ouvir o pastor Ismael pregar. O pregador não tinha ido, mas o pregador era o pastor Ismael naquele dia. Porque ele ministrou uma palavra poderosa aos nossos corações. Se tem uma coisa que eu amo, é a palavra de Deus. Como os irmãos observaram, eu não estou sozinho, estou acompanhado da minha esposa. Ela sempre me acompanha aonde eu vou e eu devo muito à minha esposa. Minha esposa é a coroa do meu ministério. Quando ela me encontrou, eu estava maltrapilho, largado, e graças a ela eu aprendi a respirar certo, me vestir certo, andar cheiroso, porque sem ela eu só andava largado. Coisa boa é ter uma mulher de Deus do nosso lado, porque ela arruma o homem. Eu vivia saindo de um emprego e entrando no outro. Hoje Deus já me honrou tanto que eu digo a ela assim: eu estou te devendo mais de R$1 milhão. Então quando ela quer fazer o cabelo, eu me esforço, falo, vai fazer seu cabelo. Quando ela quer fazer a unha, eu me esforço, faz a unha. Um homem sem uma mulher, irmão, o homem é bestalhado, ele não sabe onde fica as coisas. Ele perde a carteira dentro de casa, ele fica: cadê minha carteira? E ela sabe onde está. Você quer que eu vou aí te mostrar? Irmãos, a mulher tem uma autoridade de Deus. Deus sabe o profundo e o escondido, e parece que a mulher também, porque ela consegue achar coisa que o homem não acha. Mas eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa, é uma bênção na minha vida. Está ali a tia dela também, a Ciele, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou muito grato, irmãos, por estar aqui nessa noite, estou muito feliz. Como foi dito aqui pela irmã Daiane, a gente congrega na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, no Parque das Flores 2, setor 11, setor de São Mateus. Meu nome é Kelvin, eu tenho 21 anos, embora eu tenha essa cara de judiado, porque eu sou lá de Alagoas, Ingaci, terra de gente que gosta de malhar na roça. E graças a Deus, estamos aqui nessa noite para falar que Jesus é bom e o diabo não presta. Quem achou o texto bíblico, diga: eu encontrei. Quem não achou, diga: eu preciso ler a Bíblia. Amém. Aparentemente todos os irmãos encontraram. Eu gostaria de fazer uma leitura alternada com os irmãos. Eu vou ler o versículo par e os irmãos leem o versículo ímpar. Vamos ler somente até o versículo 15. O versículo 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, e ele crescerá como o cedro no Líbano. Versículo 13, a igreja. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Eles gerarão frutos na velhice e serão gordos e prósperos. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. A igreja diz amém? Amém. Eu sou muito simples e meu compromisso é com a palavra de Deus. Eu não revelo RG nem CPF, mas eu confio que a palavra tem um poder. E quando eu li este tema, eu creio que aqui nessa noite existem pessoas que precisam ouvir e entender o que Deus tem a dizer. Por isso eu peço a sua atenção. Serei muito simples em minhas palavras, mas espero que Deus fale conosco. Amados e queridos irmãos, é de nosso conhecimento que dentro da nossa Bíblia Sagrada existe um livro de suma importância que é chamado Livro de Salmos. Embora muitas pessoas tomem esses textos e leem eles em vão, não entendendo e nem discernindo tão pouco o como esse texto nos revela. Tem crente que ele é um crente cultural, que ele deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 23, achando que isso representa alguma proteção, ou que isso representa alguma coisa dentro da casa dele ou dentro da história dele. Mas quando nós lemos o livro de Salmos, existe uma profundidade muito mais além do que isso. O livro de Salmos é considerado a harpa da época do Velho Testamento. Naquele tempo eles não tinham a harpa que existe dentro das nossas Bíblias Sagradas. Então eles entoavam esses salmos como símbolos de cânticos ao Senhor. Salmos existem 150, porém, os escritores eles são avariados. Chame como você quiser, de poema ou de cântico. Mas sem dúvida nenhuma, Salmo possui uma ideia especial de quando ele é entoado. E não são somente palavras lidas ou palavras faladas, mas são palavras que foram inspiradas em ritmos para poder glorificar e exaltar a Deus. Não tão somente para glorificar e exaltar a Deus, mas quando nós lemos o livro de Salmos, vamos ver que dentro dos Salmos, cada Salmo foi escrito em uma situação ou em um contexto diferente.
E todos os salmos foram tomados de um sentimento diferente quando eles foram escritos, ou de um contexto diferente quando eles foram escritos. O exemplo temos de Davi quando ele escreve o Salmo de número 23, sentindo ali a provisão de Deus. Por isso que ele escreve: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. É porque Davi estava vivendo em um momento ao qual Deus estava provendo sobre a vida dele. Então todo salmo que é escrito não é uma palavra dita em vão, mas é uma palavra inspirada dentro de um contexto. E quando eu olho para o livro de Salmos, eu levo uma lição para a minha vida, que todos os contextos da minha e da sua história eles dariam para ser um salmo. Todos os contextos da minha e da sua história, eles diriam algo sobre o Evangelho e a Palavra de Deus. Porque eu creio que se cada um aqui subisse para contar o seu testemunho ou a sua história, Deus te arrancou ou Deus te tirou de algum lugar. Ou em algum momento você viveu uma experiência com Deus, que eu creio que se você contasse se tornaria os Salmos. Por isso que quando nós lemos o livro de Salmos, não podemos tratá-lo como um livro comum da Bíblia, ou como um livro de escape para quando a gente não tem palavra nenhuma para ler, hoje eu vou ler Salmos. Não, há profundidade no livro de Salmos, porque é a história de alguém, é a prova de alguém, é a vitória de alguém sendo expressa dentro do livro dos Salmos. E o Salmo de número 92 não é diferente. Quando eu comecei a ler o Salmo de número 92, eu percebi que o Salmo de número 92, ele contém uma emoção tão grande de alegria que quem escreve, ou quem canta, ou quem declara este poema não controla suas palavras a falar sobre o que Deus fez, ou sobre o que Deus faz com ele. Perceba que no verso de número 1 ele vai dizer: bom é dar graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Em outros versículos mais à frente ele vai dizer: pois tu, Senhor, me fizestes feliz, por meio da tua obra triunfarei nas obras das tuas mãos. O salmista está tomado de uma alegria tremenda, e o que ele faz é anunciar, é proclamar esta alegria. Só que quando eu li o livro de Salmos, e o seu verso de número 12, e quando eu li especificamente de número 92, eu vejo uma alegria não motivacionada por algo que Deus deu a ele, mas sim por algo que Deus fez nele. Não foi Deus dando um carro que fez ele se alegrar. Não foi Deus dando uma coroa que fez ele se alegrar. Não foi Deus dando carruagens e cavalos que fez ele se alegrar. Mas foi o simples motivo da presença de Deus estar acompanhando a história dele. Eu vejo no salmista uma alegria genuína que falta nas igrejas no dia de hoje. Porque tem gente que vem para o culto já com a expectativa de receber algo de Deus dar alguma coisa, a fim de se alegrar. Mas nós não temos que se alegrar porque Deus nos dá alguma coisa, mas nós temos que se alegrar porque Ele se faz presente na minha e na sua história. Por isso que o salmista diz: é bom dar graças ao Senhor, não porque Ele me dá casa, não porque Ele me dá carro, mas porque todos os dias eu me levanto, eu estou vivo, eu estou bem, não vou perder esta oportunidade. Aí tem gente que vem num culto como esse, numa quarta-feira cansado, eu trabalho na logística, hoje foi uma loucura, mas quando eu entro na casa de Deus, eu não posso perder a oportunidade de levantar as minhas mãos e adorar pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Eu quero te convidar a se alegrar nessa noite, não se alegrar porque Deus vai te dar alguma coisa, mas se alegrar pelaquilo que o apóstolo Paulo disse: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus. Porque é coisa melhor do que essa, a presença de Deus habitando dentro de você. Pode faltar arroz, pode faltar o carro do ano, pode faltar a casa que tu quer, mas olha o Espírito Santo aí dentro de você, te dando alegria, quando você mesmo não quer ficar alegre. Então o salmista tem uma motivação sincera de se alegrar diante da presença de Deus. Não porque Deus está dando alguma coisa para ele, mas guarde isso, é porque Deus está fazendo algo nele. E o que mais importa não é ter as
as bênçãos que Deus pode dar, mas é ter o próprio Deus trabalhando na minha e na sua vida. Por isso que Jeremias, quando se depara com o oleiro fazendo a sua obra na olaria, e o que Deus fala é: poderei eu também fazer isto com Israel. A intenção de Deus a todo momento não é nos dar alguma coisa, mas é fazer de mim e de você alguém na presença dele. Quando eu olho para a alegria do salmista, eu reparo que o que Deus está dando para o salmista, dinheiro nenhum pode dar. O que Ele está dando para o salmista, patrão nenhum pode dar. E eu gostaria que você olhasse para o irmão que está do seu lado. Não querendo ser um pregador metódico, mas olhe para ele e diga assim: Deus não quer te dar bens materiais. Deus quer te dar identidade. Deus quer te dar identidade. Porque o que adianta ter um carro na garagem se você não é ninguém na presença de Deus? O que adianta você ser um bambambam, estar rodeado de gente, mas não for ninguém na presença de Deus? Nessa noite Ele está te convidando a não te dar algo, mas fazer de você alguém na presença de Deus. Deus está dando identidade. Me ajude a pregar. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: esse é meu jeito, é assim que Deus me usa. Diz para ele assim: um crente sem identidade não tem nenhuma utilidade. Crente que não tem identidade não tem utilidade na obra de Deus. Só que quando eu falo de identidade, tem um problema aí. Qual o problema que eu vi? É que a igreja não pode escolher a identidade que ela quer ter. É Deus que determina a identidade que ela quer ter. Vou repetir mais uma vez: a igreja não pode escolher a identidade que ela quer ter, mas a igreja tem que ter a identidade que Deus quer que a igreja tenha. Por que é que eu estou dizendo isso? Olha aqui para o Kel vai te explicar. Porque aí no mundo afora existem diversas identidades sendo colocadas à mesa, para que as pessoas tomem identidades diferentes, para que as pessoas escolham. A frase é: você pode ser o que você quiser. É a frase que está aí para fora, mas aqui dentro é diferente. Aqui dentro é diferente. É um perigo lá fora. Deixa eu dizer algo para vocês: está tão difícil criar um filho. Olha que eu nem sou pai. Eu sou da nova geração, mas eu lembro que minha mãe me criou como uma velha. E tem irmãos aqui, tratando com respeito, não chamando vocês de velhos. Vocês sabem como era a criação no passado. Mas hoje em dia está tão difícil, porque tem menino de 5 anos, 6 anos dizendo: eu virei não binário. Eu sou bissexual. Eu sou isso, eu sou aquilo. Um monte de identidade está sendo posta à mesa. Tem um negócio chato aí chamado farmácia, negócio de 6-7. Eu olho para isso e falo: misericórdia. São as identidades que o mundo está colocando. E as pessoas vão tomando posse dessas identidades. As pessoas vão se tornando não aquilo que Deus quer que elas sejam, mas aquilo que o mundo quer que eles sejam. Sabe por que existem pessoas com conflitos dentro da igreja? Porque eles querem ser tudo que o mundo quer que eles sejam, mas não quer ser o que Deus quer que eles sejam. Por quê, cara? Porque ser o que Deus quer que você seja é mais difícil. Porque você não tem aprovação de ninguém. Você não é reconhecido por ninguém. Você não tem muita gente à sua volta. Existem pessoas que preferem agradar o vizinho, agradar a vizinha, do que agradar o próprio Deus. Só que o salmista está se alegrando porque Deus está dando identidade. Porque Deus está dando identidade. E eu vim com uma palavra muito séria nessa noite para dizer: nesse bairro do Jardim da Conquista, Deus está trazendo identidade para pessoas aqui. Não aquilo que você quer ser, não aquilo que querem que você seja, mas aquilo que a promessa de Deus quer que você seja. Quando olhamos para a vida sagrada, às vezes tratamos isso como irrelevância. Mas Deus mudou a identidade de muitos homens na Bíblia. Quando Deus mudava o nome de um homem na Bíblia, Ele não estava mudando o registro, o CPF, o RG. Ele estava mudando a identidade. Você conhece o homem, Jacó, conhecido como enganador. Só que lá no Val de Jaboque, Deus não vai mudar o nome dele, Deus vai mudar a identidade. Porque não é simplesmente eu olhar para ele e dizer: qual é o seu nome? Meu nome é Jacó, agora tu é Israel. Não é isso. Deus não está só querendo dar um nome para ele de Israel, mas Deus está querendo mudar a identidade. Por isso que há uma batalha, porque para mudar de identidade é complicado. Tem luta, tem batalha. Charles Spurgeon, ele diz uma frase que é o seguinte: quando eu me banhei nas águas batismais, eu achei que tinha matado o velho homem.
Mas o velho homem sabia nadar. A grande verdade é que há um conflito todas as vezes que nós decidimos aceitar a identidade que Deus tem para nós. E o conflito não é com o pastor Ismael, não é com o Kelvin, é com nós mesmos. Há conflitos porque há 3 opiniões. A do mundo sobre a sua identidade, a sua, mas existe uma opinião maior do que a do mundo, e maior do que a sua, que é a opinião de Deus. Por isso que a identidade não somos nós que escolhemos. A identidade quem escolhe é Deus. Quando o povo estava em dúvida, na época da igreja primitiva, o que é que eu preciso fazer? O apóstolo Paulo disse: sede imitadores de Cristo, como eu sou imitador de Cristo. Qual é a identidade da igreja, Kelvin? A identidade da igreja tem um espelho. Quem é o espelho? Jesus Cristo de Nazaré. Eu vim com uma palavra para você que diz assim: tudo é do meu jeito, eu faço como quero, do jeito que eu quero. A partir de hoje Deus está colocando um ponto final. Você não faz como você quer, você não anda como você quer, você não é estressadinho, mimadinho como você é, porque Deus trouxe palavra do céu para dizer: eu estou transformando a sua identidade. Eu estou transformando a sua identidade. Por quê? Porque para mim cumprir o que eu tenho para cumprir, eu preciso te mudar. Porque do jeito que você está, tu anda triste com você mesmo. Tu anda chateado com você mesmo. Ah, eu não presto pra nada. Ah, como eu sou chato. Ah, como eu sou chata. Mas desculpa a expressão dessa noite. Hoje você desceu aqui neste lugar e Cristo vai te dar uma injeção de mudança. E você vai ser feliz. Não pelo que Ele pode te dar, mas porque você vai dizer: Cristo fez de mim uma nova criatura. Criatura. Levanta a mão que eu quero liberar algo profético aqui nessa noite. A partir de hoje você vai falar diferente, vai andar diferente, vai se comportar diferente. Deus vai te dar paciência para você tratar com teu esposo. Eita Jesus, Deus vai te dar esposo também, paciência para tratar melhor a sua esposa. Ai Jesus amado, Deus vai te dar estratégia dentro daquela empresa, Deus vai te dar estratégia dentro daquele lugar, dentro daquela escola, porque Ele está te transformando nessa noite. E você vai ser feliz. E alguém vai perguntar: que alegria é essa? Está na prova, está no vale, mas está se alegrando. É que eu estou na olaria de papai. E coisa boa é estar na mão de Jesus. Irmão, que é essa? Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Irmão, que é essa? E é interessante que o salmista vai começando a tratar com um sentido figurado do que Deus vai fazendo e quer fazer com ele. Ele vai começando a trazer materiais, pensamentos. E o versículo de número 12 ele vai escolher 2 árvores para mostrar a identidade que Cristo estava lhe dando ou já havia lhe dado. A primeira que ele vai se referir é a palmeira. E quando olhamos para a palmeira, percebemos que é uma árvore de grande porte. Uma palmeira pode crescer até 30 metros. E quando fala de crescer é bom, porque todo mundo quer crescer. Crescer conota algo bom. Quem não quer crescer financeiramente? Quem não quer crescer materialmente? Quem não quer crescer espiritualmente? Crescimento traz uma conotação de algo bom. Só que quando eu olho para a palmeira, eu vejo que o maior valor dela não é o tamanho que ela alcança. Mas, diferente das outras árvores, quando é exposta ao vento, quando é exposta ao calor, quando é exposta à chuva, quando é exposta aos raios, não quebra, não fica, não murcha, não se resseca. O segredo da palmeira não está no quanto ela cresce, mas está no quanto ela resiste. Vou repetir mais uma vez. O segredo da palmeira nunca foi o tamanho que ela pode alcançar, mas é o quanto ela pode resistir.
A comparação bíblica não é dizendo que tu vai crescer, mas eu creio que Deus vai te fazer crescer. A comparação bíblica não é dizendo que você vai ser grande, mas a principal comparação bíblica é dizendo para você, você vai ser resistente. Porque tem gente que é grande, mas não resiste a nada. Não resiste a uma depressão. Se tirar a cadeira, ele morre. Se tirar o salário, ele morre. Mas tem gente, irmão, que nem tão grande ele é, mas pode vir tempestade, ele vai estar pegando. Pode vir prova, ele vai estar pegando. Pode vir luta, ele vai estar pegando. Por quê? Tem resistência. O que adianta ter tamanho se a primeira doutrina que o pastor dá, você sai falando mal dele? Tu chega em casa falando que palavra dura que o pastor Israel pregou. O que adianta ter carteirinha com todo respeito de evangelista, teólogo, se quando tu senta para aprender tu faz biquinho? Do que adianta tu ter um salário bom, sendo que quando tu chega aqui tu tem que escutar um ajudante de predeiro pregar? Não adianta de nada. Porque na presença de Deus não conta o seu tamanho, conta a sua resistência. Resistência. Nessa noite eu quero liberar algo sobre a tua história. Talvez você não cresça muito, talvez você não alcance grandes cadeiras e grandes lugares, mas não tem problema, tu vai permanecer vivo, porque Deus vai te dar resistência. É melhor continuar do jeito que está, do tamanho que está, mais resistente do que crescer e cair, do que crescer e pecar, do que crescer e abandonar Deus. Nessa noite Ele está dizendo para mulheres, para homens aqui nessa noite, através da palavra: resistência, resistência, eu estou te dando. Quando a prova bater na porta, você vai estar com tanta resistência que vai dizer: eu já sei, é papai, é papai, é papai. Eita, quando alguma coisa aparecer fora do normal, tu vai se lembrar: Deus me deu resistência para isso. Pode vir, pode vir, pode vir. Tem resistência de Deus nessa casa. Não importa a sua idade, Deus está te dando saúde. Rebaixo, porque o inimigo está te olhando e está dizendo: vai cair, vai balançar. Mas Jesus está dizendo: resistência. Sem resistência, a depressão te alcança. Sem resistência, a ansiedade te alcança. Sem resistência, complexo de inferioridade te alcança. Deus nessa noite não quer você perfeito, mas quer você resistente. Tá fraquinho, vai fraquinho, meu irmão. Não conseguindo orar só 5 minutos, vai orando 5 minutos. Dos 5 vai para 10, dos 10 vai para 15. Tô sentindo dor nas costas, mas vou cultuar. Tô sentindo dor no peito, mas vou cultuar. Resistência. Quem tem resistência não está na saúde 100%, mas continua aí. Tem uma frase que Deus ministrou no meu coração, eu guardo isso. Nunca pare porque nada está acontecendo, mas continue até que Deus faça alguma coisa. Deus quer ver até onde tu vai. Em Apocalipse ele disse: mesmo tendo pouca força. Tem uns peitos de aço por aí, mas aqui não, aqui é lugar de quebrantados. Aqui é lugar de gente que entende que precisa, que necessita de uma identidade de Deus. Sabe o que me chama a atenção? É que as palmeiras elas crescem normalmente ao lado de rios e riachos. Elas dão algumas uma fruta muito gostosa, que é a fruta do açaí. Só que o interessante é que ela é uma árvore que dificilmente se resseca. Ela é uma árvore que precisa se manter sempre hidratada para poder ser maleável. Porque tem crente que está ressequido na presença de Deus. E o símbolo do enriquecimento é porque está longe do rio que hidrata. Está distante do rio que hidrata. E o rio que eu estou falando é dessa água aqui, não. É da água de João, capítulo de número 4. É das águas de Ezequiel 37. Dos cordões de medir. Mede o povo está no calcanhar. Mede mais está no joelho. Daqui a pouco está nadando, onde a água vai passando.
vai trazendo vida, vai aleluia. Sabe por que tu está sequinha assim? Tu ainda é palmeira, só que tu está distante daquele que pode te hidratar. Tu está distante daquele que pode te hidratar. E o crente, quando ele está hidratado, ele é igual a mulher samaritana. Estava ressequida a bichinha. Ia todo dia beber água de um poço que voltava lá porque tinha sede. Teve 5 maridos, nenhum era dela, desacreditada. Uma mulher tirada pela sociedade. Samaritana, excluída. Mas quando Jesus deu água para ela, ela saiu pregando para toda a Samaria. Quando Jesus hidratou ela saiu pregando palavra para toda a Samaria. Porque crente vai hidratar, eu duvido ele ficar de boca fechada. Crente que recebe água de Jesus, eu duvido ele vai entrar no culto sem deixar Deus usar ele. Ei, palmeira, volta pro riacho. Está desidratada, está sequinha, está mirrada. Hoje tem água para você. A primeira é a palmeira. A palmeira pode balançar para lá e para cá, mas permanece de pé. Continua firme. E o que é interessante é para quem está vendo a palmeira. Vamos, procura um vídeo de uma palmeira para você ver. Se você ver, você pensa que ela vai se quebrar. Se você ver, você pensa que ela vai se quebrar. O vento bate, ela vai lá em cima, mas ela volta de novo. O vento bate, ela... Sabe o que isso significa? É que nem todos os dias nós vamos estar em pé. Que nem todos os dias vamos estar como é para estarmos. Só que o que mais importa é sempre entendermos qual é a nossa posição. Sempre voltar para a nossa posição. Sim. Pensamento de desistir é a palmeira fazendo isso aqui. Só você tem que se lembrar. Eu sou palmeira. Pensamento de parar é a palmeira entortando. Você tem que lembrar. Eu sou palmeira. Deus está dizendo para alguém: volte para a posição. Você pode chorar, você pode sofrer, mas volte para a posição. Tu pode entrar em casa e dizer: vou largar tudo, mas no outro dia venha para o culto. E diga: vou largar nada, Jesus. Eu estava triste, eu estava balançando. Crente é como uma palmeira. A segunda árvore é o cedro do Líbano. O Líbano para o povo de Israel era um lugar muito importante, porque onde cresceram os cedros se tornou uma barreira para guerras. Eles iam guerrear e aquilo ali funcionava como um escudo. E até pós-bíblico existiam guerras no Líbano. E ali era onde os cedros cresciam e faziam uma proteção natural. E quando olhamos para o cedro do Líbano, é mais uma árvore que cresce. Eu preciso falar de crescimento.